Justiça para Todos de hoje continua falando sobre o futuro da justiça criminal no Brasil. Desembargadores, juízes e advogados proferiram palestras sobre os mais variados temas durante a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM, que aconteceu na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O novo Código de Processo Penal em tramitação na Câmara dos Deputados, crimes econômicos e cibernéticos, pedofilia, alternativas de combate ao contrabando e descaminho, desafios na administração de presídios federais e a segurança de magistrados estiveram em pauta. O evento, que teve duração de 3 dias, foi promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Também foram organizados grupos de discussão para elaborar recomendações administrativas e enunciados, que vão ser enviados à apreciação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota de repúdio aos ataques proferidos pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao juiz federal Marcelo Bretas, durante a audiência na capital fluminense. Sérgio Cabral fez menção desrespeitosa à família do magistrado, o que foi interpretado como uma ameaça tanto pelo representante do Ministério Público Federal quanto pelo próprio juiz Marcelo Bretas. A AJUF reitera que não vai tolerar qualquer tentativa de intimidação ou ameaça aos juízes federais no exercício de suas funções. A associação ressalta mais uma vez que os juízes federais têm aplicado a lei e julgado imparcialmente os casos sob sua apreciação, inclusive aqueles envolvendo a Operação Lava Jato, e que todos devem se submeter à lei, não se admitindo tratamento privilegiado em decorrência de poder econômico ou político. Os pontos defendidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil em nota técnica apresentada à CPI da Previdência no Senado foram colocados no relatório final da comissão, divulgado nesta semana em Brasília. A conclusão do estudo foi de que a Previdência Social não é deficitária, mas sim um alvo de má gestão. As questões debatidas pela AJUF nas audiências públicas realizadas e contempladas no relatório dão conta de que é preciso modernizar a legislação e melhorar a fiscalização dos grandes devedores. Segundo o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, se houver melhor gestão dos recursos, a reforma da Previdência é desnecessária. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O objetivo foi debater os desafios a serem superados no âmbito do direito penal. E um desses temas diz respeito à situação carcerária no país e à segurança da magistratura nos presídios federais. Esse foi o assunto abordado no 4º painel do evento. Confira. Brasil, o país de dimensões continentais e riquezas naturais imensuráveis, carrega uma triste realidade: a situação dramática nos presídios brasileiros. Dados das Nações Unidas revelam que o Brasil possui a 3ª população carcerária no mundo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Brasil tem mais de 700 mil presos. A administração do sistema carcerário e a segurança da magistratura nos presídios federais têm sido desafios enfrentados pela Justiça Federal. E foi sobre esse assunto o 4º painel discutido por especialistas na 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM. A primeira questão seria nós pensarmos numa melhoria arquitetônica desses presídios para que ela possibilitasse uma melhor segregação desses presos e, inclusive, para evitar a ideia de que as facções, quando do banho do sol, estivessem reunidas. Hoje em dia há uma arquitetura que permite que facções estejam em pavilhões, o que acaba criando uma diretoria do crime.
A juíza federal Gabriela Hart, ex-corregedora da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, e o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, atual corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex-presidente da AJUF, no biênio de 2006 a 2008, também discorreram sobre o tema. Entre as questões é o efetivo isolamento dos grandes líderes de organizações criminosas, que acaba não ocorrendo, né? A gente tem notícia de diversas ordens que ainda são dadas de dentro dos presídios federais. Ela destacou os riscos que envolvem a atuação dos magistrados, que lidam com a execução penal, e sugeriu mudanças na lei que trata da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. O juiz federal Walter Nunes avalia que, para aprimorar o sistema penitenciário brasileiro, é urgente rever algumas questões legislativas. A começar mesmo pela questão do referencial normativo. A Lei 11.671, ela foi uma lei editada com um certo sentimento de urgência. A despeito disso, como nós não tínhamos nenhuma experiência normativa e nem mesmo de trabalho nessa área, de atividade jurisdicional nessa área, com esses 11 anos de experiência, a gente já verificou que há uma série de questões que podem ser aprimoradas, especialmente quanto ao modelo de jurisdição. O juiz federal e ex-presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, avalia o Fonacrim como essencial para aperfeiçoar o trabalho, trazer segurança aos profissionais e aprimorar a efetividade da jurisdição brasileira. Você reunir os juízes federais criminais do Brasil todo para debater os temas que estão na atualidade, fazendo parte do dia a dia do judiciário e da justiça criminal, é de suma importância e certamente trará melhores resultados no trabalho de todos os juízes e mais segurança para toda a sociedade. Para o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, o tema debatido neste painel foi de fundamental importância para discutir e propor soluções para melhorar a situação carcerária no país e beneficiar a própria população brasileira. A Justiça Federal tem um trabalho imenso em prol da população brasileira, não só do ponto de vista criminal, com o julgamento de pessoas ditas poderosas, mas também com a afirmação dos processos cíveis e dos processos previdenciários, que a Justiça Federal tem dado uma participação imensa em relação a isso. No próximo bloco, crimes cibernéticos, pedofilia. Juízes e desembargadores debatem como evitar que a internet seja usada para fins ilícitos. E ainda, participantes do Fonacrim falam sobre o Programa Nacional de Proteção Primária contra a Corrupção. Nós voltamos daqui a pouco. A era da conexão e a era da mobilidade. A internet permite que os usuários se conectem simultaneamente. Essa ferramenta poderosa, criada na década de 60 pelos militares americanos, evoluiu e hoje ela é conhecida como a World Wide Web. Seu uso pode ser o mais variado, desde conhecimentos acadêmicos até mesmo atividades ilícitas. E foi esse o assunto debatido no 5º painel do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim. Além disso, os participantes também falaram sobre o Programa Nacional de Proteção Primária contra a Corrupção. Confira. A
internet abriu novas possibilidades e permite a troca de culturas entre pessoas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo em que ela proporciona a aquisição de conhecimentos, conexão com familiares e amigos, também abriga uma realidade sombria: os crimes cibernéticos. Esse foi o tema debatido no 5º painel da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. Durante uma palestra, a juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes explicou que, com a internet, não só novos tipos de crime vêm surgindo, como a pirataria online, fraudes e hackeamento de informações, mas também a migração de crimes tradicionais para a rede mundial de computadores. E isso é o que aconteceu mais especificamente com a produção e distribuição de material de abuso sexual infantil. Um delito que já havia praticamente desaparecido e ressuscitou com o advento da internet. E o que é pior, vamos dizer assim, mudou de área, porque com a utilização da internet trouxe então a competência da Justiça Federal para conhecer desse tipo de delito. Para agir, esses criminosos fazem uso da Deep Web, lugar na rede cujo conteúdo não pode ser acessado por mecanismos de buscas convencionais na internet e que não pode ser detectado facilmente, garantindo privacidade e anonimato. Mas é lá onde ocorrem os crimes mais sombrios da rede. Esse é um super curioso, que eu sinceramente gostaria de prosseguir até na utilização dele. É um site de matador profissional. E aí você tem o perfil ali dos matadores primeiro, né? Igual no Velho Oeste, tem as cruzinhas pelo número de pessoas comprovadamente já, vamos dizer, serviço cumprido, né? E eles têm, logicamente, uma ética. Então, tem aqueles que não matam criança, né? Aqueles que não matam político, da categoria 10. Né? Categoria 10 são os políticos mais importantes da nação. Depois eu fui pesquisar, como presidente, ministro, seja o que for. Talvez até por uma questão de não querer ser encontrado, né? O procurador regional da República, Ângelo Ilha da Silva, falou sobre os crimes de pedofilia na internet. Quando nós tratamos de pedofilia infanto-juvenil, ela pode ser praticada por várias razões, né? Por exemplo, o sujeito pode praticar por curiosidade, por oportunidade, aquela pessoa que topa qualquer coisa, né? Surgiu oportunidade, ele pratica o crime. Pode praticar também por ser pedófilo, por ter esta preferência sexual específica. E pode também praticar no âmbito, por exemplo, a questão em razão da razão econômica. Disse que a jurisprudência dos crimes cibernéticos ainda traz muitas dúvidas e divergências e que é importante o diálogo para discutir e aprofundar o tema. É esse o objetivo do Fórum dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, como afirma o presidente da mesa e secretário-geral da AJUF, juiz federal Fernando Mendes. Nós temos essa preocupação como será a jurisdição criminal no futuro e temas hoje que são relevantes para os juízes foram abordados nos painéis. Particularmente, o que é nossa preocupação é a reforma do Código de Processo Penal. O propósito não é criar uma justiça penal que vá somente punir, e sim ser efetiva em todos os sentidos. O juiz federal Fernando Mendes explica que, para isso, é necessário que a justiça se cumpra em um prazo razoável. O que a sociedade não aceita, o que critica, é a demora na resposta. Um crime é cometido, alguém é acusado e não se sabe se aquela pessoa é ou não a verdadeira responsável, e entre a acusação e a resposta se pode passar muito tempo, 5, 10, 15 anos. Isso gera uma sensação de impunidade. Então, o que nós procuramos é isso, melhorar o nosso modelo legal, observando, obviamente, todas as garantias fundamentais, mas que o Estado possa atuar e concluir o processo e dar a resposta adequada. Durante o fórum também foi realizada a palestra proferida pela juíza federal Cristina de Albuquerque Ferreira, que tratou sobre o Programa Nacional de Proteção Primária de Corrupção, apoiado pela AJUF. É um programa que se destina a afetar
o âmbito da educação, ou seja, o judiciário sempre tem uma posição de enfrentar o tema quando ele chega para julgamento, quando o crime já se concretizou. E agora o judiciário está querendo, junto com a sociedade, interferir na consciência do cidadão, dentro da educação, numa ruptura de DNA e querendo criar programas de incentivo e de estímulo a valores éticos, morais, de honestidade e integridade para formar cidadãos resistentes a futuros atos de corrupção. Após a programação científica, grupos de discussão foram organizados. Os magistrados discutiram sobre o novo Código de Processo Penal e sugeriram enunciados e recomendações administrativas que serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos tribunais regionais federais, onde poderão ser convertidos em súmulas e resoluções. Daqui a pouco, conheça os grupos de trabalho formados na 6ª edição do Fonacrim para debater o futuro da justiça criminal no país. E mais as recomendações administrativas e os enunciados que serão enviados ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos tribunais regionais federais. Nós voltamos em instantes. Após o ciclo de palestras da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim, os participantes se reuniram em grupos de trabalho. Eles elaboraram recomendações administrativas e enunciados que vão ser enviados ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos tribunais regionais federais. É o que você confere agora na reportagem. Foram 3 dias de intenso debate durante os painéis da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Durante o evento, discutiu-se sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal, o PL 8045 de 2010, que tramita na Câmara Federal. Os juízes precisam participar ativamente da vida da sociedade, principalmente quando nós estamos discutindo temas de grande importância, seja no que diz respeito à condução dos processos, mas especificamente seja no que diz respeito a um Código de Processo Penal em que se debate no Congresso Nacional. Os temas mais variados da área criminal no país foram abordados, tais como a segurança nos presídios, crimes cibernéticos, os aspectos do novo Código de Processo Penal, dentre outros. Após a programação científica do evento, 5 grupos de discussão foram criados para elaborar enunciados e recomendações que serão enviados para o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais. O primeiro grupo de trabalho tratou a parte mais geral do novo código. É importante que os magistrados se manifestem, porque somos nós que lidamos diuturnamente com o Código de Processo Penal e seguramente temos contribuições muito importantes a dar, no sentido de se evitar qualquer tipo de retrocesso na aplicação da lei penal, a morosidade, impunidade, ou seja, analisar os efeitos que as proposições legislativas podem trazer na prática. Daí a importância desse evento. Já o segundo grupo debateu sobre a formulação das provas do novo CPP. 2 coisas nos preocuparam bastante aqui. Quando a parte das provas, pelo projeto do novo código, o juiz perdeu completamente o poder de propor provas, de determinar a produção de provas.
E a gente percebe na prática forense que às vezes o juiz está trabalhando com as provas que as partes estão produzindo e o juiz fica na dúvida. Então o juiz precisa de alguma forma, no nosso entender, ter a possibilidade de determinar algum tipo de prova, pelo menos para esclarecer alguma dúvida insanável que ele tenha ficado. O Tribunal do Júri e as propostas de sentença foram os temas vistos pelo terceiro grupo de trabalho. E um outro tópico importante do nosso grupo são as propostas que foram feitas na sentença, que aí sim afeta todos os colegas, e a gente entendeu que há algumas modificações que afetam um pouco o trabalho dos juízes, que cerceiam um pouco a liberdade dos juízes e que a gente tem que sugerir algumas mudanças para aperfeiçoamento. Os recursos das medidas cautelares processuais e a justiça restaurativa foram discutidos pelo quarto grupo. Na parte principalmente de prisão, que é a medida cautelar pessoal mais gravosa, digamos assim, foi onde houve maior debate. A proposta do Código de Processo Penal, ela inclui uma visão bem mais liberal do que o atual Código de Processo Penal. E há uma certa resistência, acho eu, da magistratura em geral, não só da magistratura federal, com algumas das proposições. Inclusive o próprio relator do projeto, quando ele saiu do Senado, o professor Eugênio Pacelli, que esteve no evento, também teceu algumas críticas ao próprio projeto e nós tentamos, através do nosso trabalho, incorporar algumas dessas críticas, ouvindo todos os colegas, e apresentamos algumas propostas de alteração desse texto. E o Grupo 5 tratou sobre as medidas cautelares. De acordo com a juíza federal Cristina de Albuquerque, o objetivo é que o juízo criminal consiga resgatar os bens de origem ilícita sem interferir na esfera civil. Porque muitas vezes, veja bem, acontece o seguinte: nós apreendemos uma grande quantidade de bens de origem ilícita e, por situações diversas, acaba ensejando a extinção da ação penal lá no final, por prescrição, até por falecimento, ou até uma absolvição por falta de provas. E aí o juiz criminal se vê praticamente, atualmente na previsão legal, obrigado a liberar cautelarmente esses bens. Então o que se quer é permitir que o juiz criminal, com as medidas cautelares que ele tem, que ele mantenha arrestado ou sequestrado o bem, permitindo que a União ingresse com uma ação civil de extinção de domínio para reaver esses bens. Depois de debater e analisar questões pontuais, os magistrados votaram recomendações e enunciados relativos ao novo Código de Processo Penal. Os juízes sugeriram, por exemplo, a permissão de videoconferência para audiências de custódia, a dispensa da publicação de decisão em jornais, a possibilidade de multa em caso de abandono de processo, dentre outras propostas, para melhorar as condições de trabalho dos juízes e o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que funcionar de forma efetiva, célere, justa, e para isso passa necessariamente pela independência da magistratura, ou seja, julgar de acordo com a sua consciência, mais baseado nas leis do país, especialmente na Constituição Federal. Ao final da 6ª edição do Fonacrim, foi publicada a Carta de Porto Alegre, que ressalta a importância de se ter um poder judiciário independente e de se manter um diálogo aberto com o Congresso Nacional para discutir a reforma do Código Penal. Outro tema destacado na carta é a urgência de votação do projeto que extingue o foro privilegiado, como reforçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, durante a abertura do evento. Essas questões elas foram colocadas pelo ministro, foram defendidas pelo ministro na abertura do Fonacrim e que termina dando o tom, ou seja, termina dizendo qual é o pensamento dos juízes federais e que os juízes federais estão aqui para debater esses assuntos. Tudo isso para aprimorar o serviço prestado a quem mais importa, a população brasileira. A Justiça Federal tem trabalhado muito pelo Brasil e os juízes federais se dedicam diuturnamente à prestação desse relevante serviço à população.
Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.